Olá, sou o Carlos Graça, sejam bem-vindos ao Betalks, Conversas que Contam. Hoje temos o gosto e o prazer enorme de ter connosco a Silá Russo. Silá, muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por ter aceito este nosso convite e queremos ter aqui uma conversa que seja inspiradora, que ajude a perceber este contexto e esta dinâmica do mundo dos negócios. Eu começava por lhe perguntar, ou por lhe pedir para nos dar aqui um enquadramento do seu percurso profissional, o que é que tem feito, o que é que está a fazer, de onde é que vem? Eu estou a trabalhar agora no privado, mas entretanto, antes eu sou quadro do Ministério da Justiça e trabalhei na administração pública por mais de 15 anos. Antes de entrar na administração pública, eu trabalhei com projetos de educação, de projeto alemão. Depois eu colaborei com a Bolsa de Estudos, ainda como contratada. Depois, mais tarde, um ano mais tarde, ingressei o quadro no Ministério da Justiça como técnica de estatísticas, que foi a minha primeira formação. Depois, durante todo o tempo no Ministério da Justiça, colaborei em vários projetos do Banco Mundial, projetos da União Europeia, designadamente a assistência judiciária dos PALOP, e pronto, foram trabalhos desenvolvidos um pouco ad hoc, mas sempre centrado na missão do Ministério da Justiça. Era para ser a técnica de estatísticas, mas a dinâmica do Ministério da Justiça obrigou-me, de certa forma, a trabalhar noutros projetos que abracei com muita responsabilidade e fui fazendo. E praticamente no fim da minha atividade no Ministério da Justiça, participei no desenvolvimento do projeto Legis PALOP, que é um projeto de assistência judiciária também, que é que alberga a legislação de todos os países dos PALOP. É uma boa fonte de informação. Exatamente, inclusive Timor-Leste. Foi uma boa experiência também. Depois desse percurso no Ministério da Justiça, fui para o Ministério da Administração Interna, na altura assessora da Ministra para a área de Estatística, Gestão de Informação. Passado um ano, fui convidada para Diretora-Geral da Administração Interna, uma função que desempenhei durante 5 anos e depois voltei ao Ministério da Justiça. Colaborei durante um ano como técnica do SENIAC, mas ao fim de um ano eu pedi licença sem vencimento, porque também sou formadora, gosto muito dessa área de formação e fui aventurar na formação, não é? Para ministrar formação. Ao cabo de um ano surgiu um concurso no privado e eu participei e hoje estou como empresária. É a minha primeira experiência no privado, mas tem sido um desafio muito positivo e vou fazendo todos os dias para dar um contributo social e não só também a nível empresarial, mas também ajudar a todos que estão perto de mim. Portanto, se não estou em erro, foram 15 anos no setor público. Exatamente. E desde 2020... Isso mesmo. Finais de 2019, 2020, sim, a transição para o setor privado, entretanto com um mestrado... Exatamente. Um mestrado no meio de caminho, duas filhas. Exatamente, 2 meninas. Durante esse período de transição, realmente consegui concluir o mestrado. O mestrado foi um dos objetivos para poder colaborar de forma efetiva no Ministério da Administração Interna. Eu sou licenciada em Gestão, mas tive que fazer esse mestrado para corresponder com as expectativas enquanto conteúdo funcional que eu tinha e que exigia muito de mim e que eu precisava também compreender e fazer com autenticidade, com responsabilidade, mas com conhecimento também. E pronto, tive que fazer esse mestrado, foi muito bom, aprendi muito e hoje também sou formadora da área de segurança.
Quer dizer que nota teve no seu mestrado? Ups, foi a nota máxima de 20, graças a Deus. Mas eu empenhei muito. Empenhei muito. Eu tive que, inclusive, abrir mão de estar com as minhas filhas, de estarem perto Claro. de mim, a conviver comigo todos os dias. Contei com apoio familiar e as minhas filhas tiveram que ficar fora do país durante 3 anos e nesses 3 anos eu dediquei para um investimento para mim que hoje também acaba por ajudar as minhas próprias filhas. De 2020 para cá, agora no setor privado. No setor privado, integralmente. Diga-me uma coisa, sendo que são 2 velocidades diferentes, quando compara 15 anos de experiência no setor público e agora 5, 6 anos no setor privado, como é que vê as velocidades? São... Excelente. Eu, enquanto profissional, parece estranho, mas não vejo uma velocidade diferente. Porquê? Porque eu sempre abracei e sempre assumi as funções ou as atividades com muita responsabilidade, com muita seriedade, com sentimento de missão. Isto me caracteriza como profissional de tal forma que mesmo no Ministério, na administração pública, eu fazia com igual entrega como eu faço no privado. Mas a administração pública me deu esta bagagem de trabalhar de forma metódica, de forma organizada, planeada. E eu estive muito envolvida em departamentos que precisavam muito de planeamento. E isso me ajuda muito no dia a dia. Então, na administração pública, eu sempre dizia, eu não sinto o sentimento que tem na administração pública de que as coisas não funcionam, as coisas não evoluem, as coisas não andam. Eu não tive este sentimento, porque tudo aquilo que eu abraçava, eu fazia com um sentido de responsabilidade e isto me motivava todos os dias para trabalhar com o mesmo afinco e dar respostas. A experiência do setor público, nomeadamente no planeamento, na estruturação, no método, é excelente. Tem sido importante neste percurso agora do setor privado? Muito importante. Eu sempre fui metódica, a administração pública também me deu este presente, vamos dizer assim, e hoje isto me ajuda muito, porque trabalhar ad hoc não é muito feliz, não é produtivo, não é excelente, não ajuda na excelência. Temos que trabalhar com algum pensamento estratégico, temos que trabalhar de forma organizada, temos que ter uma metodologia. E isto, no privado, ajuda imensamente. Tem tido contacto, certamente, com outras empresas, enquanto... sei lá, com empresas que fornecem, tem sentido que as outras empresas, ou o tecido empresarial em geral, tem essa metodologia, tem esse pensamento estratégico, é também formadora coacher, não é? Coaching, portanto, tem visto que nós precisamos, o setor privado, no geral, precisa de apostar um pouco mais nisso? Totalmente. Porque temos que trabalhar mais do que ter os instrumentos. De certeza que as empresas têm instrumentos. De certeza que as empresas também têm condições para fazer isso. É preciso treinar o pessoal que está afeto à empresa para que tenham este sentimento comum de que o trabalho deve ser feito de forma organizada, de forma planeada, para podermos realmente ver os resultados que queremos de forma consistente. E agora, focando aqui um pouco nestes últimos 5 anos, portanto, tem uma empresa que tem quantas pessoas atualmente? Aproximadamente 20, 29, 30, vamos 30 admitir 30 pessoas. Portanto, está a explorar uma estação de serviço, não é? Sim. Aqui na cidade da Praia, perto do aeroporto. Isso mesmo. Mas isto tem aqui uma nuance importante, não é? Que quando constitui... Portanto, foi um convite, foi convidada, sim, ganhou, apresentou... Teve de fazer um trabalho prévio de preparação. Um plano de negócio. Um plano de negócio, lá está o planeamento, o pensamento estratégico. Foi selecionada, está desde 2020 com o negócio, mas 2020 foi um ano
Um ano crítico, não é? Um ano daqueles. Daqueles. Como é que se inicia um negócio em plena pandemia? Pois, a expectativa era muito grande, muito grande. Em fevereiro nós inauguramos o posto e o que acontece é que a 27 de março, 29 de março, eu tive que fechar o posto. Por imposição, não é? Da pandemia. Sim. E ali foi, de facto, a preocupação. É um murro no estômago. Exatamente, é um murro no estômago, literalmente. É ir para casa e dizer o que é que eu vou fazer agora sem dinheiro. Literalmente sem dinheiro. Porque era sensivelmente um mês de funcionamento, sem nada à vista, sem completar, digamos assim, o recheio da loja. E agora? Não foi fácil. Mas um mês depois, tivemos que, com coragem, eu fui abrir a porta. 4 de abril de 2020, e contava com, pontualmente, uma viatura para abastecer. E quando chegava uma moto, né, para abastecer, eu ficava desanimada. Eu lembro um dia, o abastecedor disse-me assim, eu perguntei-lhe, e então hoje, como é que estamos? Eram 10 da manhã. E ele, já veio uma moto. Já veio uma moto. Encheu o tanque. Eu disse, encheu o tanque, quantos? Uns 200 e tal. Eu disse, meu Deus, eu não vou escapar dessa. 10 da manhã, a esta hora, uma moto. E quando chegava um caminhão que enchia o tanque por 6.000, ufa. Era uma alegria. Era uma alegria. Eu vibrava com aquilo, vibrava mesmo. Imagina fechar o final do dia com menos de 20.000 escudos por causa da pandemia, com uma estrutura daquela dimensão. Não foi fácil. Mas eu em nenhum momento tive sentimento negativo de que não ia funcionar. Eu tive uma esperança tão grande que eu todos os dias levantava com a mesma energia, ia para o posto e tinha lá um cachorro que brigava com todo mundo que entrava no posto, inclusive com a polícia quando fazia rondas. Aquele cão não deixava que ninguém entrava, era o meu segurança favorito. E ia sobretudo porque depois veio uma cadela que fez um casamento com o cão e teve filhotes. Eu tinha que ir lá, muitas vezes fugia da fiscalização para poder ir alimentar os filhotes e a cadela e o cão também, que fazia segurança do posto mais do que qualquer homem. E pronto, convivi com aquela situação, com aquele cenário durante um mês e fomos vendo as coisas a tomarem rédea, a encaminharem. E pronto, com muita coragem, fomos fazendo o nosso percurso. E pronto, hoje estamos lá, graças também a muitos e sobretudo aos clientes que até agora foram fiéis ao posto. Houve uma coisa que me chamou a atenção, portanto, abre a empresa neste período de Covid, durante esse período o Governo lançou um conjunto de medidas para apoiar as empresas, que tinham a ver com, por exemplo, a carência no pagamento de juros e de empréstimos, não é? Houve ali um período em que o Governo apoiou as empresas nesse sentido, mas não foi o seu caso, porque não tinha dívidas, não tinha serviço da dívida, não tinha compromissos com o banco, não é? Não tinha financiamento. Não tive. Como é que monta um negócio sem financiamento? É porque, deixe-me fazer mais uma nota. Nós hoje olhamos muito para o empreendedorismo, para o acesso ao capital, as dificuldades assim. Mas, sei lá, como é que monta um negócio sem dinheiro? Sem pedir dinheiro emprestado? Nossa, então, eu lembro-me de ter ido ao banco para pedir o empréstimo para o recheio da loja, porque o processo de contratação já estava finalizado, mas o banco já tinha o cenário, digamos assim, precavido de que teríamos um problema por causa da pandemia. E o financiamento já estava praticamente nulo para todos, naturalmente. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer com a loja? Eu tenho que rechear a loja para funcionar. Eu fui contactando os fornecedores. E graças aos fornecedores eu recheei a loja.
Eu não tinha dinheiro para pagar. Quando eu fui ao banco para pedir o financiamento para rechear a loja, o banco recusou. E eu fiquei muito chateada. Odiei, que Deus me perdoe. Não mandou o cão ir ter com o banco? Deveria. Eu odiei aquele momento do não. Mas hoje este não me traz um aprendizado de excelência, que por detrás de um não podemos estar também perante uma bênção. E eu, quando o banco recusou o financiamento, fiquei com muita raiva. Eu peço desculpas. Sim. Eu peço desculpas utilizar esta expressão. Eu fiquei conversa é para ser franca e muita raiva, muito chateada. E o gestor que me atendeu, então, eu não queria ver o senhor nem pintado. Mas, passado um mês, eu fui recorrendo aos fornecedores, que, com base também nesta relação, digamos assim, de boa fé, e porque estava a iniciar um negócio, acreditaram em mim e me cederam os produtos. Eu coloquei na loja. De repente, um mês depois, tenho que fechar a loja. Quando eu fui para casa e me dei conta da responsabilidade que teria, caso o banco me autorizasse o financiamento, eu disse, este senhor foi o meu anjo da guarda em ter-me dito que não podia me financiar por causa do cenário da Covid que tinham à frente. Porque era uma fragilidade muito grande, claro, em termos de resposta das obrigações. E eu não tinha ideia disto. Nem me passou pela cabeça esta situação. Quando eu fui para casa, ainda a chorar, porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Tudo que eu tinha, eu coloquei no negócio. Eu não tinha dinheiro para comer. Foi difícil. Foi muito complicado. Quando eu dei por mim sobre a situação do financiamento e algumas pessoas a preocuparem-se e a exteriorizar a preocupação do financiamento, como é que vão fazer para pagar o banco, como é que vão fazer com os juros, com todas as obrigações que tinham, eu disse, eu sou uma filha de Deus, eu sou muito, muito felizarda nisto. E o Senhor, nesta parte, eu pedi perdão para Ele, ainda que esteja de longe, não sei nem onde está o Senhor, mas eu peço perdão realmente por ter sentido aquela raiva no momento que não autorizou o financiamento. Ele só me fez bem, mas na hora eu não percebi isto. E é isso que nós temos que saber aprender, a lidar e a compreender o cenário que nos é colocado à frente, sobretudo então, quando as pessoas nos dizem não. Pois, quando... Isso torna-nos mais resilientes, não é? Muito. E os fornecedores foram excepcionais. Pois. Todos os Mas como é que... fornecedores. Tenho aqui duas questões à volta desta temática. A primeira, a arte de se financiar sem ser junto do banco. Uhum. Não é? Que é um ponto importante, porque às vezes nós associamos sempre a questão de vou montar uma empresa, tenho primeira coisa a pedir dinheiro ao banco. Se calhar não. Pensa duas vezes e vê se tens arte e engenho para falar com os fornecedores. Exatamente. E eles ajudarem. Mas também não é muito fácil. Como é que se chega a um fornecedor, um negócio recém-criado e diz, olha, dá-me aqui 200 contos de 200 contos de mercadoria. Não é fácil. Como é que... É a abordagem, é a autenticidade, é a verdade também. Mas eu, logo após esse processo, eu bati em todas as portas, eu fui, sem vergonha, e eu disse, eu não tenho dinheiro, eu tenho um negócio. É um risco positivo, porque é um negócio que gera é um negócio cujo produto é de primeira necessidade. Portanto, é um risco positivo, porque as pessoas precisam de combustíveis para movimentarem, tanto para também criar outros negócios, para também trabalhar e não só. Eu acredito que compraram a ideia, realmente um posto de combustível, embora naquela zona fora da localidade em que ninguém acreditava. Pronto, aderiram, porque também precisavam de escoamento de produtos, estávamos em plena Covid. E fui alimentando a loja, ao cabo de um ano eu consegui honrar todos os compromissos sem nenhuma pressão de ninguém. À medida que eu vendia, eu pagava imediatamente os fornecedores. Não brinquei com os compromissos, porque a forma como eu cheguei,
confiaram em mim, eu tinha que corresponder à altura para poder continuar a contar com a confiança deles. E até hoje eu tenho uma relação muito boa com todos os fornecedores. Ótimo, muito bem. Nós estamos a falar de um negócio que aparentemente não é assim, não é tecnológico, não é Sim. um negócio sexy, não é? Não. Digamos assim. É uma coisa de... vai-se ao oposto. O que é que faz para tornar aquilo diferente? Porque esta coisa de... eu vou confessar aqui em público, provavelmente muita gente não saberá, mas receberam 2 prémios internacionais, esteve em Toronto e em Istambul, portanto, no Canadá e na Turquia. Sim. 2 prémios internacionais dentro daquilo que é o negócio de um posto de venda de combustível. O que é que torna isso diferente? Obrigada. Eu acho que a forma de lidar com as pessoas. Nós temos a nossa preocupação não é só vender. É mais do que vender, é relacionar com as pessoas de forma genuína, de forma autêntica. Mas também é ter um programa de trabalho que seja consistente até o ponto do cliente perceber, do cliente sentir. É o sentimento que queremos levar de forma positiva do trabalho que desenvolvemos no back-office para chegar ao cliente. Nós planeamos o nosso dia. Eu tenho uma agenda de trabalho. E eu comunico com o meu staff todos os dias. Há momentos também que planificamos os briefings, por exemplo, semanais. Mas eu estou muito próxima dos colaboradores, assim como estou muito próxima dos clientes também. Tento fazer não para agradar o cliente, é porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de relacionar com o outro de forma autêntica. Então, eu acho que isso faz a diferença. Não é o atendimento, é o relacionamento. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, não é? Não é. O atendimento é completamente diferente do relacionamento. É muito técnico. E como é que, num ambiente, enfim, que não é assim... Estamos a falar de um posto de combustível, com todo o respeito, não é? Tem trabalhadores, tem colaboradores. Como é que transmite para eles essa postura de relacionamento e não de atendimento? É pelo exemplo. Pelo exemplo? Pelo exemplo. Eu faço, eles têm que fazer igual. Se eu não fizer, ninguém compra a ideia. Então eu faço naturalmente e demonstro a importância disso, de estar próximo das pessoas, mas também de trabalhar programas que acabam por chegar também ao cliente, ainda que seja sutilmente subjetiva, mas são programas, por exemplo, de responsabilidade social, em que nós preocupamos com o sorriso do cliente, por exemplo, não é? Nós queremos levar essa mensagem de que não estamos apenas a vender, precisamos vender e estamos lá para vender. Mas mais do que isso, é ter um vínculo com o cliente de tal forma que ele sinta em casa, que sente que lá é o espaço dele e que faz e que deve estar à vontade. É como se fosse parte da nossa família. E é isso que nós transmitimos no dia a dia. E eu faço isso também com os meus colaboradores. Eu estou em contacto com eles todos os dias, sempre que precisam de mim. E é isso que... Então isso aí advém também digamos que da formação, de ser coacher. Isso foi importante também para estimular essa passagem de atitude, a forma de estar, isso? Certamente. Eu já, como pessoa, eu sempre gostei de lidar com as pessoas de forma autêntica, de forma confiável. Me ensinaram isso. Meu pai era muito relacional. Mas o coaching também veio agregar este valor com o treinamento que a gente faz. A gente valoriza também outros pormenores do relacionamento e eu acabo por aplicar isto no meu dia-a-dia como ferramentas que me ajudam, que impulsionam este contacto, este link, não só com os clientes, com os colaboradores, com a família, com os amigos, com tudo. Os clientes são os meus amigos também. Então, diria que, para além de nós abastecermos no vosso posto de combustível, deveríamos apostar mais nessa lógica de ter mentoria, de criar esse sentimento
o que é que recomendaria aquilo que é o tecido empresarial nacional nessa matéria? É preocupar-se um pouco mais com as pessoas. É preocupar-se verdadeiramente com as pessoas que estão dentro da empresa, dentro da organização. É sentir as pessoas, é ouvir, é a escuta ativa. Ouvir as pessoas, conhecer as suas necessidades e lá onde nós podemos fazer, fazemos. Mas com muita responsabilidade, acima de tudo, com muita verdade. Quando eu não posso ajudar, eu tenho que dizer claramente: eu não consigo ajudar, o meu limite é aqui. Mas lá onde nós pudermos, temos que ajudar e temos que apostar nas pessoas. É o capital que nós devemos apostar hoje, porque na universidade nós temos acesso ao conhecimento técnico das coisas, não é? Mas o dia a dia vai mais do que o fazer, é o relacionar. Isto é que vai impactar na parte da execução das tarefas e no resultado que nós pretendemos atingir. As pessoas, quando recrutamos alguém, sabemos que a pessoa tem competências técnicas para desenvolver uma determinada atividade, mas que competências humanas a pessoa tem para alinhar com estas competências técnicas, e aí é que falha, porque é uma linha ténue e nós temos que ter esta sensibilidade para conhecer isto e trabalhar junto com a pessoa, que é trabalhar também as expectativas. As pessoas têm grandes potenciais para desenvolver, mas não têm consciência. Às vezes a própria pessoa não tem consciência do potencial que tem, negligencia o potencial que tem, porque não tem um treinamento para autoconhecer, não tem um treinamento também do seu líder para lhe ajudar a identificar esta parte e poder alavancar a própria pessoa, que naturalmente flui depois com toda a leveza para o trabalho que desenvolve. Portanto, para além de ter a empresa e fazer a gestão da empresa, ainda continua a fazer formação nessa área. Sim, e gosto muito. Portanto, fica a nota para quem nos estiver a ouvir, para um destes dias falar consigo e transmitir esse entusiasmo. Obrigada. E essa paixão a todas as empresas, não é? Vai continuar de licença do Ministério. Ufa, eu não vou responder. Não, Sim. Depois de passar o desafio de abrir uma empresa em pleno Covid... Não é? Não é? Portanto, acredito que a experiência deu-lhe força para continuar a fazer crescer ali o negócio. E eu tenho reparado que há duas particularidades que eu, das vezes que passo lá, que tenho reparado, que é... vou ter um relacionamento, vou corrigir a palavra, um relacionamento impecável de todos os funcionários. Obrigada. E também tenho reparado na tipologia do cliente, porque às vezes olho e digo: isto não é cliente que passou por aqui. Eu normalmente sou cliente que passo por ali, mas vejo que há lá pessoas com regularidade que não são clientes que passam por ali, são clientes que vão ali. Exatamente. Não é? Nós temos clientes que vêm da Cidadela só para tomar aquele café, que a Nilda gosta de colocar o desenho, por exemplo. Gosta da temperatura do café, gosta da cachupa, gosta da forma como a Yasmina atende ou como a Cassandra atende. Cada um tem o seu pessoal, não é, que se identifica. Mas realmente temos clientes que vêm de zonas diferentes, distantes até, para um café ou para estarem no posto. E já temos, neste momento, já implementamos o cartão de fidelidade, porque realmente temos lá pessoas que catolicamente, religiosamente estão lá todos os dias. E essas pessoas merecem o melhor de nós. Não que os outros também não mereçam, todos merecem, todos que passam pelo posto, ainda que seja de trânsito, merecem o nosso melhor tratamento. Bom, vou-me candidatar também ao cartão de fidelidade. Já está lá à espera. Lá, diga-nos assim, em jeito de encerramento desta nossa agradável conversa, um conselho que recebeu que ficou consigo e que se recorda com muita frequência. Exatamente. Um conselho muito bom que eu dou, eu sempre falo isso, ainda bem que pergunta. Eu, enquanto estive no Ministério da Justiça, eu trabalhei
junto de duas senhoras mais velhas e que, em termos de habilitações académicas, não se comparavam comigo, mas tinham muita experiência, conheciam muito bem o Ministério da Justiça. Uma delas trabalhava na biblioteca do Ministério, que acredito que hoje nem existe. A outra era ajudante de serviços gerais, uma senhora que tinha 60 ou mais anos de idade, e eu ainda era novinha, nem tinha filhos ainda. Eu lembro-me de ter ouvido desta senhora, eu estava sempre com elas, e a senhora disse-me assim: se queres dar bem com uma pessoa, deves conhecê-la. Como? Se você sabe que a pessoa furta, guarda tudo que é seu. Não tens problemas. Se sabes que a pessoa fala muito, não fale nada da tua vida. E se a pessoa... Bom, aqui em Cabo Verde dizem feiticeiras, não é? Sim, feiticeiras. Exatamente. Faça um remédio que afaste qualquer tentativa de enfeitiçar-te. Você vai se dar bem na vida. Eu não esqueço disso. Então, procuro estas três recomendações, vamos admitir assim, eu tenho sempre presente, transmito isso para todos, para podermos afastar, digamos assim, qualquer situação que constitua um atrito ou um conflito, e aí estamos bem. Muito bem. Silá, muito obrigado. Já lhe deram os prémios. Obrigada. Não é? Dou os parabéns, damos os parabéns por isso, mas também queremos convidar a vossa empresa a ser parte, a continuar na excelência. Muito obrigada. E fica aqui o convite para participarem numa iniciativa que é a Empresa Excelência. Tem um convite. Obrigadíssima. E eu sei que tem uma paixão por agendas, não é? Tenho. E, portanto, não podíamos deixar de lhe dar um Muito caderninho obrigada. para anotar os pensamentos que contam. Muito obrigada. Okay? Muito obrigada. Muito gosto, muito obrigado. E nós encontramos-nos no próximo episódio do B-Talks Conversas que Contam. Muito obrigada. Obrigado.